falando do axé, já quero desde agora agradecer sua presença, sua ilustre presença. Eu que agradeço. Nós tivemos a oportunidade de conhecer a sua casa e tivemos também a oportunidade de conhecer um CD que o senhor produziu, chamado Cantando para Ganju, que é um trabalho espetacular. Obrigado. Não só pela qualidade da gravação, do trabalho técnico, como a qualidade do que foi colocado lá. Eu acho que esse CD é, com certeza, um dos documentos mais importantes que se pode ter feito para o pessoal de Candomblé, e principalmente para quem é filho de Xangô como nós. Obrigado, meu pai. Obrigado. Gostaria que o senhor se apresentasse. Boa noite, sua bênção, meu pai, sua bênção. Abençoe a bênção. Meu nome é Maurício, Maurício de Aganjur, foi iniciado no dia 19 de julho de 1989, pelo babalorixá Joaquim Mota, filho de mãe Agripina e alorixá de Coelho da Rocha. Cheguei à casa de meu pai meio que de acidente. Minha mãe sempre foi de Umbanda, ela nunca envolveu a gente, a não ser o meu irmão de Oxalá mais velho, meu irmão carnal, Oxalufã, Marcelo, que sempre acompanhou. Com 7 anos de idade ele teve que assentar Oxalá. Essa senhora de Umbanda tinha uma casa aqui no Meia, era chamada Tia Hilda. Ela era feita de Iansã, a casa de Iansã era lá na Estrada do Pontal, e ela não misturava as coisas, aqui no Meia era só Umbanda. E minha mãe sempre se acomodou na Umbanda e assim levou a vida. Meu irmão teve que assentar Oxalá com 7 anos. Essa senhora, a tia Hilda, assentou com o compromisso dele fazer santo quando completasse 21 anos. E a vida correu. Minha mãe se separou do meu pai, nós éramos muito novos, e minha mãe conheceu um senhor que eu posso dizer, não posso omitir o nome dele, Tata Gidimir. Ele era filho de seu Siriaco, tinha casa na rua Guaiúba, em Acari, filho do Tuma Junsara. E minha mãe iniciou um relacionamento com ele. Foi pouco tempo na minha vida que eu soube o que é ter um pai carnal. A gente não se envolvia, ele do lado de fora, com a gente em família, ele quase não tocava em nada de santo. E aí chegou a festa do molo dele. Eu nunca tinha ido a Candomblé na minha vida. E aí fomos para prestigiá-lo. Ele era uma pessoa muito amada por nós, por todos os meus irmãos, inclusive. E minha mãe tomando conta do meu irmão de Oxalá, e a festa comendo, a tabaque rolando. Me lembro de ter tido aquele impacto quando eu vi o Molu com a palha, né? A gente nunca... Fiquei meio assustado com aquilo, mas eu estava com uma patotinha, eu devia ter uns 15 para 16 anos, eu estava com uma patotinha da minha idade, de uns garotos mais engajados que estavam explicando o que estava se passando ali para a gente que não estava entendendo, na arquibancada. E nisso veio uma Oiá, lá em Angola, Matamba, Bambu Lucena Avula, minha mãe amada, uma senhora toda de rosa, com adê, cor de rosa, e fez menção de me abraçar, e os meninos falaram, bota a cabeça aí no chão, ela quer te dar um abraço. E aí eu fui, obedeci, botei a cabeça no chão, e quando eu levantei, ela botou a boca em cima da minha cabeça e deu aquele quer que eu nunca mais esqueci, e nisso eu caí. A minha mãe estava tomando conta do meu irmão de Oxalá e eu estava bolado. Com ele. Exatamente, eu estava perdido e bolado. Enfim, esse foi o meu primeiro impacto dentro da casa. A primeira vez que o senhor foi a um candomblé já... Sim,
E foi dessa forma. Foi essa Inhansã que fez isso. E eu acordei dentro de um quarto que era o Sabagia, num quarto de malas. Acordei na esteira, bem assustado, com medo. Enfim, lá eu conheci tia Nicinha, que é de Nicinha, esposa do meu pai Cadu. Lá conheci meu pai Cadu. A mãe de Dofano. Que foi a primeira vez que eu vi alguém tirar uma pena de uma galinha na minha vida. Foi pelas mãos dela. Enfim, tudo que é bom dura pouco. Meu padrasto, Gidimir, ele sofreu um derrame. Ele já estava montando a casa dele com a minha mãe e a gente iria morar junto com todo prazer com ele. Ele era uma pessoa maravilhosa. Ele morreu de repente. Oxum de minha mãe foi assentada por Monalci, que era pai pequeno da casa. Okay. E nisso ele faleceu. Nenhum de nós éramos iniciados, nada disso. E aí minha mãe foi buscar uma pessoa para poder pegar o Oxum e o Oxalá do meu irmão e levar para dar andamento a isso aí. E nisso ela ouviu falar do meu pai Joaquim, pegou o telefone, segundo ela diz, numa ligação ela sentiu toda a confiança nele, foi fazer um jogo com ele e levou automaticamente, jogou durante a semana, no final de semana seguinte ela levou o Oxum para Juscelino. E depois em seguida ela explicou o que tinha se passado comigo, que eu nunca tinha me envolvido com nada, mas que tinha acontecido isso, e fez um jogo com uma foto 3x4 na minha ausência. E aí meu pai falou que havia uma guerra entre Aganju e Oxóssi na minha cabeça, que eu deveria ser feito, e que começasse a acomodar as coisas. Essa altura eu devia estar com uns 17 para 18 anos de idade, enfim, Solto na pista. solto. A juventude aflorada. E aí minha mãe levou, a princípio, a primeira vez a minha mãe me levou meio que à força. Mas meu pai, um cara muito experiente, e meu pai me cativou de primeira. Eu logo tive novamente a identificação de ter um pai. Foi muito importante isso para mim. Ele conversava, me ouvia e me cativou e marcou, fez os jogos, marcou as coisas que tinham que ser feitas. Aí teve um final de semana que ele marcou de assentar o Exu de Xangô, que é assentado, graças a Deus, até hoje. É ele que responde para o Xangô. Não preciso de outro. Ele assentou esse Exu, e eu perdido meio naquilo que a gente não se mal entendia de Umbanda, quanto mais de Candomblé, meio perdido. Ou seja, eu vim conhecer Candomblé dentro da casa do meu pai. Isso foi por volta de 1988. Foi um ano em que Mãe Cantu foi embora para Salvador. E o axé, o Pofonjá de Coelho da Rocha, ficou acéfalo. Ela retornou a Salvador, levou a Irá de volta a Salvador, e a Ganju estava lá e queria comer, e foi o meu pai que tomou a frente de tudo para dar continuidade. Não deixar parar. Exatamente, para dar comida a Xangô, a dar comida ao Oxalá. Falar da minha história aos pés de Orixá, ela é totalmente dividida entre o Ilê Feorã Sapatá, em Juscelino, casa do meu pai, e o Axé Pofonjá, que foi a casa onde ele foi feito, a casa que hoje está de pé pela mão dele, única e exclusivamente pela mão dele. Foi ele quem, quando o Axé, volto a falar, quando o Axé ficou sem comando, foi ele que tomou a frente e levou o nome da minha mãe, Regina Lúcia, até a Salvador, e foi ter
com a Afonjá em Salvador para resolver isso, porque ela naquele momento não seria a sucessora, porque Mãe Cantu estava viva. Mas a Ganju tão vivo quanto queria comer, enfim. E é uma situação inusitada. Né? É uma situação sui generis. E meu pai, que apoiou a minha mãe, Regina, durante todo o princípio, essa é parte da minha história, porque eu cheguei na casa dele e fui levado em Coelho da Rocha por ele, em 88, então eu fui a Bian. Em Juscelino fui a Bian em Coelho da Rocha, fui a hoje em Juscelino, fui a O em Coelho da Rocha. Tenho toda a intimidade com todas aquelas paredes e todos aqueles vasos sanitários, conhecem minha mão. E graças a Deus eu conheço todas as rachaduras deles. Foi um elo da corrente Sim. que unia os dois polos. Sim. E Sim, aí na festa de Xangô o senhor caiu, acordou no dia seguinte. E aí? E aí, Fez aonde? Em Coelho da Rocha ou em Juscelino? em Juscelino. E a Em decisão de recolher, fazer o santo? Meu coração estava aberto para o meu pai. Sim. E a cabeça totalmente vazia de entendimento. É o que eu sinto muita falta hoje, cabeça vazia. Mas de entendimento de nada, eu ainda não conseguia concatenar se o Xangô ele era o São Pedro ou se ele era o São Jerônimo. Enfim. Que santo é esse? E assim eu entrei para fazer santo. Cru. Eu conheci Candomblé dentro da casa do meu pai, vivendo a minha vida entre uma casa e outra, levado por ele. Por ele eu fui ensinado a chamar a minha mãe de Mãe Regina, ela está no lugar de Mãe Agripina. Por ele eu fui ensinado a colocar a cabeça no chão para ela. E levei minha vida de santo em Juscelino, ajudando. Foi o meu pai quem abriu navalha para minha mãe, foi ele quem colocou os primeiros barcos. Eu estava lá desde o início, dos primeiros da minha mãe, da primeira Equed, do primeiro Ogã, e depois do primeiro barco de 5 Iaôs. Fui eu que participei, junto, como Iaô, abrindo a japá, abrindo bicho, limpando o quintal, caiando muro. Essa foi a minha vida. Eu tomei obrigação de 3 anos com meu pai e, por volta de 1997, dia 17 de setembro de 97, meu pai se foi. Infelizmente, ele se foi. Iniciou toda a parte de obrigações de axixi. Foram procurar Mãe Regina Bambochi, que Mãe Regina Bambochi foi Iaifum dele, foi ela que pintou a cabeça dele, ela era amiga pessoal de Mãe Agripina. Era um tempo em que as diferenças eram postas de lado em prol de orixá, né? E elas se entendiam muito bem. E isso me foi dito pela própria Mãe Regina Bambochi depois. Ela dizia que Coelho da Rocha era a casa dela de final de semana, ela passava os 16 dias de Oxalá, ela passava os 12 dias de Xangô lá dentro, na gestão da minha avó Agripina. E nós fomos procurá-la, ela estava, os meus irmãos mais velhos, que eu sou o 124º filho do meu pai. O meu pai fez 138 Iaôs, fora obrigações de continuidade de obrigações, do qual ele nunca fez diferença nenhuma, e está certo, que não é para ser feito. E, enfim, eu sou a raspa do tacho do meu pai. Eu sou o 124º filho dele. Graças a Deus ainda tenho muitos irmãos. A casa vivos. dele, pai Joaquim, continua? O Molu está na casa, a questão da sucessão não ficou definida, porque a sucessora da casa é a filha carnal dele, a Adriana, que foi feita com 3 meses de idade por Mãe Cantu. A Adriana é a primeira Iaô de Mãe Cantu. A minha mãe foi a primeira Iaô de Mãe Cantu em Coelho da Rocha, minha mãe Regina Lúcia de Amajá. Sim. A primeira Iaô de Mãe Cantu foi a Adriana, e depois Yolanda, esposa do meu pai, de Ançã.
e a Adriana de Oxum. A Adriana é a herdeira da casa e não foi criada dentro do meio, não quis assumir, e a casa atravessa, desde 97, essa situação. Agora, no ano passado, que depois de muito tempo, depois do falecimento do meu pai, meu irmão Gunjobi levou o Molu para a casa dele, ficou um tempo com o Molu em casa, depois resolveu voltar com o Molu para Juscelino. E a casa de Candomblé, toda a casa de Candomblé já é uma construção um tanto quanto frágil. E o senhor imagina que de 97 até agora, a erosão do tempo ela é inevitável e minha mãe... infelizmente. Mas o Molu está lá. Em janeiro do ano passado, minha mãe Edir, que é a quequerê da casa, me chamou e pediu ajuda para com os meus filhos a gente pudesse dar comida ao Molu. Então nós fomos diante de um Molu, porque o Molu, desde que meu pai morreu, o Molu ainda não tinha comido na casa dele, depois que meu pai morreu. Então foram muitos anos depois. A gente tentou chamar o máximo possível dos nossos irmãos, muitos compareceram, muitos ajudaram, outros não, mas nós fizemos aquilo que ele pediu e que ela, como mãe pequena da casa, que é a cabeça, é a responsável pela casa, até que se defina uma sucessão, a mãe pequena é a responsável da casa. Sim. Aí seu pai faleceu em 97, o senhor já tinha dado suas obrigações todas? Não. Não, eu só tinha dado até a obrigação de 3 anos e faltava e essa a obrigação de 7 anos. trajetória dessa transformação desse ao meio perdido num sacerdote Maurício de Aranju. Como é que foi esse processo? Quando meu pai faleceu, a casa que eu procurei foi a casa que eu fui. A Bian, Iaô, que foi Coelho da Rocha, que é a minha casa também até hoje. Eu tomei obrigação em 2004. Obrigação de 7 anos, foi dada pela minha mãe Regina Luciana. Uma questão com meu primo carnal, que era para ter feito santo junto com a minha mãe. Ele é de Oxóssi. Era para ele ter feito santo junto com a minha mãe e minha mãe carnal Eli. E por ser pequeno, meu tio pediu que não. Meu pai de santo lavou a conta dele, ele ainda era garoto. E passou o tempo depois que meu pai faleceu, uns 2 ou 3 anos depois que meu pai faleceu, ele começou a passar mal. Eu peguei ele e levei ele para minha mãe Regina, para fazer um jogo. Falei, minha mãe, a Bian, tem conta lavada pelo meu pai, tinha que fazer santo, acabou não fazendo. A senhora cuida e fui pro quintal. Continua precisando fazer santo. E aí ela jogando me chamou, falou, meu filho, esse é seu. Quando volto lá na minha história, na foto 3x4, ele falou que havia uma guerra na minha cabeça entre Aganju e Oxóssi. E Oxóssi realmente sempre comeu na frente de Xangô. Eu, para dar comida a Xangô, Oxóssi recebe tudo novamente. E ela falou, meu filho, Oxóssi falou que esse é seu. Daí iniciou um dilema, porque falei, minha mãe, está chegando ano 2000, você mais um com uma casa aberta, acho que o esforço que eu faça, conversa com o Oxóssi, vê se ele aceita que o menino seja feito aqui. Eu faço como se fosse o maior orô que eu tivesse feito para ele, eu cumpro resguardo junto com ele, eu faço tudo, porque pai de santo de um ou pai de santo de 1000, se o Oxóssi me quer pai de santo, tá bem, e eu cumpro com o que o Oxóssi quer. Aqui, como seu filho, ajudando a casa, que a casa precisa de filhos para crescer. Enfim, ela foi diante de Aganju,
a Ganju falou que sem o menor problema que eu poderia fazer um menino lá dentro. Mas na frente de Oxóssi era um caso sério, porque Oxóssi não respondia, só dizia não, 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 não. A pressão sobre isso foi aumentando, até que, por fim, a gente conseguiu ouvir uma palavra de Oxóssi, no sentido de Oxóssi esperar um pouco, e o menino passou a frequentar a Coelho da Rocha, como eu falei, se você vai ter que fazer santo, você tem que frequentar, ver como é, porque fazer santo é só iniciar uma história. E eu me preparei, os mais velhos da casa, o Eber, se reuniram, conversaram com a minha mãe e pediram para que eu fizesse a minha obrigação antes. Antes de fazer o Iaô, claro, porque eu também era o Iaô, eu estava em 2002, já tem uns... Tinha tempo, mas não estava... Eu tinha tempo, mas não estava com as minhas obrigações completas. Enfim, e óbvio, isso é inquestionável. Eu me preparei para fazer a obrigação de 7 anos. E aí, por algum motivo, a minha mãe teve que desmarcar essa obrigação, possivelmente por falta de quórum de pessoas para ajudar a ela, coisas do Eber. E continuei levando o menino em Coelho da Rocha, veio a água de Oxalá, Oxóssi balançou ele lá na água de Oxalá, fizeram como faz com toda a Bia, leva, deita na esteira, fica. Nisso aí a Eber, da casa da minha mãe Conceição, já tinha acabado a festa, me chama, vai lá ver seu filho. Quando eu levantei, o garoto eu levantei o pano, o Oxóssi ainda estava lá virado nele, ele com uma expressão já sem cor, o lábio arroxeado, meio cadavérico. Eu falei, meu pai, o senhor fica calmo, tudo vai ser feito a seu contento. Aí nisso a Irá, virado na cabeça de um irmão de santo meu, botou a mão, o bagueiri, virou meu pai. Ele falta teto para colocar o Oxóssi para dentro, ele falta chão. Falei, meu pai, eu não tenho casa de candomblé aberta e não pretendo ter casa de candomblé. Ele falou, Oxum lhe deu a casa dela, é fato. Oxum da minha mãe também foi feita pelo meu pai, minha mãe carnal. E Oxum, aquela casa, Oxum morava, um dia depois do meu pai falecido, Oxum virou e falou que a casa era de Aganju, que todo aquele espaço ali, tudo que era ali, era dele, que a minha mãe pegasse as coisas de uso pessoal dela e fosse para a casa do lado, que era a casa dos meus avós, que tudo que estava ali era de Aganju. É a sua casa de santo hoje. Exatamente. E minha mãe, uma mulher de muita fé, traz essa fé da Umbanda. Para mim, minha mãe, Eli, é um exemplo de fé. Obedeceu. Mobossã, Moborum, ela pegou só a roupa de corpo, levou para a casa do lado. Até a cama que eu durmo hoje é a cama que ela dormia. A geladeira da roça era a geladeira dela, as louças. Claro que as coisas foram crescendo, mas... Enfim. E aí a Irá me perguntou isso. Lhe falta teto, lhe falta chão? Falei, meu pai, aquilo é uma casa de praia, aquilo é uma casa pequena, aquilo não é nada do que... E eu não pensei isso para mim, isso foi na época da abertura da comunidade europeia, eu tinha tirado nacionalidade portuguesa, eu queria ir para a Europa, eu queria ir para Portugal, enfim, eu estava todo encaminhado para isso. Todos nós, de alguma forma, já estávamos com tudo pronto para ir para alguma banda. Eu queria ir para Portugal, com o emprego certo e tudo, enfim. E até numa passagem em Baru, virado na cabeça de uma outra irmã de santo, eu já tinha arrumado passaporte. Ele, Bagueri, o que você ia fazer em terra que não fala a língua sua? Vai procurar o que não perdeu, vai encontrar o que não quer. Fica aí que
A Ganju tem outros planos para vós. Então, assim, senhor, meu pai. E parei de mexer na coisa, foi logo quando o menino começou a passar mal. Era essa surpresa. E aí a Irá falou isso para mim. Lhe falta teto, lhe falta chão. Falei, meu pai, não é aquilo. Aí ele, faça o que o Oxóssi quer. Bota esse menino e não deixa, porque o Oxóssi vai acabar levando esse menino e vai levar a voz junto. E eu e a Ganju vamos esperar só o nosso próximo amalá. E aí ficou feia a coisa, foi um domingo de Oxalá. Na segunda-feira eu fui corobando no pé de Xangô, em Itaipu. Xangô estava lá em Itaipu. E aí fui diante dele, meu pai, é isso? É isso que o senhor quer que eu faça? E Xangô falou que eu fosse com um obi diante de Oxóssi e marcasse uma data com Oxóssi. Falar para mim, ir diante de Oxóssi, para mim já era o reflexo do medo. Porque com a minha mãe já estava difícil, comigo ia ser quase impossível. E a Xangô mandou eu ir, eu olhei uma folhinha para levar uma data e tentar organizar aquela casa com o mínimo necessário para fazer aquilo. E aí fui diante de Oxóssi, foi a primeira vez que Oxóssi me respondeu, com tudo aberto. É isso que o senhor quer, meu pai? É para fazer dessa forma? Você quer mais que eu fale o quê? Aí eu peguei, saí de Itaipu, fui direto para Irajá, para a casa da minha mãe Regina, porque minha mãe se passou isso. A Irá me falou isso, mandou eu ir falar com a Ganju mandou eu marcar uma data com a Oxóssi. Aí eu tive uma senhora mãe já. Ela foi minha mãe para tudo quando eu botei esse menino para dentro, contra a vontade de muitas pessoas da casa. Por conta da obrigação não tomada? Por conta da obrigação não tomada ou por conta de outras coisas que também, na verdade, nunca me preocupou muito a opinião. Me preocupava, assim, era a situação de orixá. E ela foi temente a isso. E sim, seguiu a vontade do orixá. Com certeza. E não deu ouvidos aos com certeza, até porque essa palavra dos humanos. Foi no jogo dela, ela sabia dessa palavra. E eu coloquei o primeiro Iaô dessa forma. E ela foi, abriu navalha para mim, levou os axés, enfim. Foi uma mãe. Foi e até hoje é minha mãe, porque o que é feito dentro da nossa religião, dentro da nossa tradição, não é desfeito. É minha mãe, sempre, principalmente nesse início, ela foi incansável. Acho importante registrar que não foi cobrado um centavo por nada disso. Nem dinheiro do combustível eu dei a ela. É pão duro. Por isso que o pessoal fala que o povo de Xangô é pão duro. Não, sou não. Eu acho que eu sou meio exceção à regra aí. Eu estava suprindo a casa de tudo. Enfim. Foram feitos os papéis, foram desempenhados. Mas é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, é que aquilo que tem que acontecer, ele vai acontecer. Ainda que a gente não queira, ainda que a gente não esteja pronto, ainda que a gente não esteja preparado, mas quando o povo lá em cima fala, meu irmão, olha só, como se disse liga, o professor, vamos embora, porque eu estou junto. E aí a coisa acontece, tudo, como dizia o mago lá, o universo conspira a seu favor. É verdade. Como disse o professor anteriormente, já estava escrito em algum lugar essa situação. E aí... Foi em 2002. Babá Maurício, sacerdote com a casa aberta. Como é que fica? O que mudou na sua forma de ver o candomblé, as pessoas, as relações? Como é que... Porque são dois instantes, podemos concordar que são dois instantes diferentes. Bastante. Como é que ficou o Babá Maurício com a casa aberta, com o Adé na sala dando nome, nervoso pra caramba? O que foi que mudou na sua forma de entender a religião? A primeira certeza de que eu não sabia nada. E cada vez
quanto mais passa, a gente toma mais a consciência do pouco que a gente sabe diante da grandeza de Orixá. Eu aprendo a todo momento, Lesse Orixá, com Orobô, com Obi, no pé do santo, com o filho, com a Bian, a gente aprende a todo momento. Com o mais velho, com o mais novo. A gente faz parte de uma religião que não é feita por intuição. O candomblé não é feito com intuição, o candomblé é feito com fundamento. Fundamento se aprende. Você aprende com o mais velho, você aprende com o mais novo, você aprende com quem sabe. Então, a primeira coisa que eu vi era o universo que eu tinha a aprender. Porque o que eu tive foi como filho. Filho muito presente. Tanto numa casa quanto noutra. Sempre muito presente. Mas óbvio que dentro daquele resguardo, que eu fui o 124º filho, um 124º filho de uma casa enorme que reúne 70 pessoas no final de semana, não vai sobrar muito além de uma panela bem areada. Sim. E nisso eu sou bom. Tá bom saber. Aproveitou as oportunidades. Sim. Ou seja, o acesso é muito mais dificultoso quando uma casa é grande, né? De pessoas muito velhas, aquelas senhoras baianas, muita gente de Santo Amaro, lá em Juscelino, tanto em Juscelino, povo até do Afonjá também, bastante gente de Santo Amaro. Enfim, aquelas senhoras, aprendi muito, aprendo a todo momento, renovo a minha fé a cada momento. Amo o Orixá cada vez mais. Candomblé é uma religião... Eu particularmente acho que isso que é exatamente o que é fascinante, que é essa vida que o Candomblé encerra. Né? Eu nunca confiei e não acredito em alguém que me diga que saiba tudo. Porque mesmo ainda que existam, como o senhor disse, o fundamento é conhecimento objetivo, é uma receita de bolo, mas cada um que tiver ali dentro, ele vai ter uma personalidade, uma característica, uma dinâmica que a gente tem que a todo instante estar se renovando dentro daquilo, se atualizando. Sempre. E estamos vivos, ninguém está estagnado, não é um conhecimento estagnado, não é uma experiência, não é uma vivência. Esse santo aí, você vai lá, bota esse microfone ali, que não é isso. Isso é que eu acho que é fascinante, acho que é por isso que a gente morre velho. E me diz uma coisa, como você falou em Itaipu, né? É uma área que era uma casa de veraneio. Sim. Né? Como é manter uma casa de candomblé num local de veraneio, onde não temos a mesma acessibilidade como você vê aqui em Juscelino, talvez em Coelho da Rocha, uma área mais distante? Como foi isso? Tem um público ativo, tem um público-alvo, aonde capta as pessoas, fica em cargo do orixá, mas as pessoas também procuram o Babá Maurício, um homem que cresceu, se tornou sacerdote, vão também à procura do seu conhecimento, mas como você acha que funciona o trâmite do santo encaminhar as pessoas para um local de dada distância? Olha, as pessoas chegam bem devagar, não sei se acontece em todas as casas, a distância atrapalha, mas eu também, por outro lado, tenho filhos que moram em Rio das Ostras, em Juiz de Fora, enfim, e que são presentes na casa. O santo leva? Enfim. Manter a casa de Itaipu, eu não tenho cliente. Eu trabalho a semana toda, eu sou coordenador de estágio da Procuradoria-Geral do Estado, já há 10 anos. E eu levo o dinheiro da Procuradoria-Geral do Estado para o Axé Ganxolá. Eu não tenho cliente. Não tenho cliente. Na verdade, eu não sei nem... Eu sinto... Quem muito me passou coisas de jogo foi meu pai Agenor. E um jogo voltado totalmente para santo.
Então, eu não tenho o menor problema em fazer um jogo para ver santo, mas para ver vida. Eu sou réu, confesso, eu não sei. Eu não tenho cliente, que venha fazer um ebó, pagar um tanto. Liga, não. Ou seja, a casa é uma casa de culto ao orixá, é uma casa de iniciação, de cumprimento de Odum. Eu sigo o Odum à risca conforme ele foi determinado por Mãe Aninha, preservado por Vó Agripina. São 16 dias de Oxalá, são 16 dias de Oxalá. É hora para aquilo, é hora para aquilo, e isso... Aliás, o senhor levantou uma questão bastante curiosa, que é essa questão do jogo de búzios, que se popularizou e se transformou até mesmo, na minha forma de entender, num instrumento de poder do Pai de Santo e num instrumento de sobrevivência do Pai de Santo, não é? Mas as notícias que eu tenho de mães de santo antigas, era muito raro que elas jogassem búzios. O que o senhor está fazendo hoje não é uma novidade dentro do candomblé. Pelo menos as notícias que eu tenho, não era não era uma prática. As mães de santo que eu conheço não tinham clientes. Elas eram sacerdotisas de culto ao Vodum. Se reuniam lá nas suas datas, porque já eram pré-determinadas. Já na linhagem de Maurício, do Babá Maurício, ele já vem de uma outra escola. Ele vem de uma escola onde as sacerdotisas, sim, usavam e usavam bem, porque vinham de uma escola onde ele citou bem Regina Bombochê, Agripina, a própria Mãe Cantu, né? Todas usavam, né? Nessa época desse seu legado aí, essa sua trajetória. O próprio professor Agenor, que também acredito que caminhou junto a elas em algum dado momento, foi uma escola e tanto. Sim, mas estou dizendo, essa experiência do sacerdote, não ter que ter esta obrigatoriedade, exatamente. Isso é absolutamente normal. Sim. Né? Mas a mãe de santo não joga búzio. A roça. Elas também não tinham, eram casas de culto, como ele falou. Como é que vê santo? Você canta para olhar, o cara cai duro no chão, ele é de santo. E aí, é de algum? Não. Usam bem o que ele falou, o Obi, o Orobô, o pé do santo, o respeito. Mas nesse ponto, eu utilizo o jogo de búzio para ver o orixá. Sim. Mas eu estou dizendo, essa prática... Eu digo essa parte de clientela, de ter o cliente que... Porque meu pai tinha muitos clientes. Clientes que sustentem, que ajudem a sustentar a casa, que paguem, não é a minha realidade. Sim. A minha realidade é não que isso me faça melhor do que ninguém. São vertentes diferentes. Isso faz parte também da peculiaridade do meu trabalho. Eu trabalho uma coisa que porque quem me forçou a abrir casa foi Oxóssi, não foi Xangô. Então eu pedi a Xangô, meu pai, o senhor não me deixa... Eu prezo o meu trabalho e o meu dinheiro. Eu não desmerecendo de forma alguma, mas eu não quero depender de estar aos pés do santo. A gente também tem notícia de quantos alguns mais velhos passaram alguns sufocos com relação a isso. É verdade. Né? Dessa dedicação exclusiva. Né? A gente tem essas notícias. E vai ter esse momento, se você, como diz, eu prezo o meu trabalho, em dado momento você vai parar de trabalhar e vai se dedicar exclusivamente. Sim. O santo está sendo complacente com você. Mas vamos dar um salto nisso, porque a gente tem um tempo limitado, infelizmente. A história é boa, mas... Eu já vi que esse projeto vai ser um problema para a gente conseguir dimensionar esse tempo. E o futuro? A gente já soube que o senhor já está fazendo um trabalho novo para Omolu, em homenagem ao seu pai de santo. Como é que está essa ideia, esse projeto? Em 2012, meu pai completou 50 anos, foi 50 anos da iniciação dele. Meu pai foi feito por Vó Agripina em dia 26 de maio de 1962. E em 2012 completou, e aí eu quis fazer também um registro das cantigas de Omolu. E estamos fazendo. Como eu não busquei incentivo, estou pagando isso com o meu dinheiro e procurando também fazer da melhor forma possível. Eu quero que o CD de Omolu saia
igual ou melhor do que o dispor, que é a minha. Eu acho que sempre o meu segundo ato ele tem que ser melhor do que o primeiro. Ou ele tem que ser igual ou tem que ser melhor. Sim, sim. Então, não para que ele seja melhor que a minha avó de forma alguma, mas para que eu possa me superar e deixar Isso não deixa de ser um registro e um legado digno do meu pai. Meu pai foi E grande uma sacerdote. imensa Grande contribuição, sacerdote. né? Eu não tenho dúvida disso. E aí nós conseguimos juntar Já tem previsão? 40 cantigas? a média de 40 e poucas cantigas. E vamos ver se E no que era início de belíssimo 2015... também o Omolu do finado. E como tem previsão disso? Acredito por volta de 2015, pai, como... O ano que vem, já estamos em outubro. Está perto. Interessante. Babá, a gente já ultrapassou o tempo, a gente tem, certamente o senhor tem muita história para contar. Quero já agradecer muito a sua contribuição, o fato de o senhor ter vindo aqui. Eu que agradeço. Dispor do seu tempo. Xangô lhe dê muitos anos de vida e saúde. Axé, pai. E me dê a mim força para a gente voltar na sua casa quando tiver outra festa. Porque eu não pude ir na festa de Aganju agora, mas não vou. E muitas. Gostaria que o senhor, não é, como a gente fala, não é conselho, mas a orientação. Para quem está chegando no Candomblé agora, com a cabeça vazia, que não sabe nada, não entende nada, não sabe Você citou a diferença A cabeça, exatamente aí. entre São Pedro e São Jerônimo. A cabeça vazia, a cabeça aberta, o coração aberto, a fé. Eu acho que o candomblé não vai acabar nunca, porque sempre vai haver as pessoas que vão preservar uma tradição, que não vão vilipendiar aquilo. Sempre houve na história do candomblé aqueles que colocaram e os outros que preservaram, e eu acho que isso é uma atitude que tende a se repetir. Eu acho que o candomblé é uma religião ancestral, ela não acaba nunca. O que precisa é de cabeças abertas, corações abertos, fé, a cabeça voltada para o orixá, a cabeça com vontade de cultuar o orixá, porque a gente sai da nossa casa, tem que ser um ato de amor, a gente larga o nosso conforto, cada vez o mundo mais evolui, cada vez nós temos mais conforto, e isso tem que ser em nome de uma grande coisa, e é amor. É amor que move a gente a deitar numa esteira, a cultuar o orixá. Então, se a cabeça não estiver aberta para isso, meu pai, eu acho que de nada vale. Em nome disso, eu gostaria de rezar uma reza da nossa tradição exatamente para Ori. Ori quelé, a tete nirã, a tete beni coça, coça ti dani be, lem orieni. Ori quelé, ori abie, eni ori babé boré, coió xexé, coió xexé. Ori apira xacamalequé da minha babi, ori mi oni tombó. Que a nossa cabeça esteja aberta para o orixá, hoje e sempre. Axé! Parabéns! Eugeniano dos Santos, Obabii, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé. Agomojubá, Iami Agripina de Souza, Obadei, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé. Agomojubá, Iami Cantulina Garcia Pacheco, Airatolá, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé. Agomojubá, Babami Reinaldo de Carvalho, Airadeuê, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé. Agomojubá, Babami Joaquim Mota, Ijijimi, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé. Agomojubá, Boboiá, Tia Sanile Axé, Opo Afonjá, Ibarelonico, Fidemo. Ibaxé.